Muito bem. Para responder à primeira pergunta, devemos retornar ao conceito de fixação, ou conflito emotivo não solucionado, introduzido pela psicanálise por Henry Overstreet. Expressa dessa maneira: em qualquer das vezes que nos anos de formação da vida um forte conflito emotivo fica sem solução, ele não desaparece, mas permanece como um elemento em supuração, que mais tarde tomará a forma de uma grave perturbação emotiva ou de uma dificuldade invencível nas ligações com a vida. Olha que interessante. Quando nós não conseguimos solucionar o problema fica retido, entende? Fica, como se diz, forma uma fixação, um conflito emotivo não solucionado, né? Em outras palavras, se uma criança sofre qualquer experiência impressionante, que para ela tem um profundo significado emotivo e não chega a compreendê-la, nem a superá-la, e muito menos conversar a respeito com os pais, ela a reprime no subconsciente, causando assim uma fixação. Se ela não aconteceu um fato com a criança fica receosa, não leva para os seus pais, tirar a limpo, clarear o problema, fica uma coisa marcada. É como se fosse um trauma, uma fixação, né? Na verdade, repressão não significa superação, porque um ser humano não pode superar um problema que para ele teve um profundo significado emotivo sem que antes o tivesse enfrentado, sem que primeiro o tivesse compreendido, inserido na trama da sua própria existência e, se possível, resolvido completamente. Só vai conseguir se libertar se ele conseguir solucionar, se ele entender, nem que ele não solucione, mas que ele venha a entender aquele problema, venha a tirar claridade do fato, não é? De outro modo, ao invés de superar o problema não solucionado e com isso seu poder nocivo, o indivíduo se detém no estágio de desenvolvimento no qual se encontrava quando se defrontou com o próprio problema. O indivíduo estaciona. Estacionar não é bem a palavra. O indivíduo fica aquela marca, fica aquele trauma, entende? E nós temos marcas no nosso corpo que, se nós olharmos, vai remontar a experiência vivida, aquele traumatismo, aquela cicatriz, não é? Os anos de formação da vida são muito importantes. Os anos de formação da vida são muito importantes do ponto de vista psicológico, porque são aqueles nos quais são colocadas as bases do caráter futuro do indivíduo. No período de formação, a criança vai ter as bases de formação do seu caráter futuro. Se ele desenvolveu salutarmente, consequentemente ele vai ter uma estrutura saudável de caráter, né? As primeiras manifestações afetivas da criança são muito precoces. Olha que interessante. As primeiras manifestações afetivas da criança são muito precoces. Desde o primeiro dia de vida, ela demonstra possuir uma emotividade muito ativa,
e reativa, e uma vivíssima sensibilidade afetiva, podendo-se dizer de fato que a criança demonstra alegria, demonstra dor, demonstra cólera e medo a partir do instante em que acaba de nascer. Olha, nós sabemos de muita coisa a respeito, mas não com esta profundidade. Desde lá de pequenininha, a criança já demonstra esses sentimentos, estes graus de sensibilidade afetiva, não é? Ela precisa sentir-se segura, protegida, amada e desejada. Tudo isso constituindo para ela uma necessidade profunda e imprescindível que, se não for satisfeita, poderá provocar traumas, sofrimentos e conflitos. Olha só, se não for satisfeita, nós não podemos levar o relacionamento educacional infanto-juvenil assim, sem interesse, achar que o desenvolvimento é natural, é normal, vai acontecer e vai dar tudo certo. Não, nós precisamos ficar atentos, e muito atentos. Caso contrário, se nós não satisfizermos os anseios da criança, poderá provocar traumas, sofrimentos e conflitos. É claro que nós não vamos querer satisfazer todos os anseios de uma criança, mas os básicos nós precisamos. O nascimento e o desmame já representam dois grandes traumas para a criança: o nascimento e o desmame. Porque para ela, ambos significam uma separação da mãe. O nascimento saiu do útero e desmame tira a amamentação, né? Desmama, significa uma separação, né? Em geral, qualquer mudança nos hábitos, qualquer desordem no ritmo ao qual a criança está acostumada, pode causar penosos abalos emotivos na delicada psique infantil, deixando-a desorientada e fazendo com que se sinta insegura e indefesa. As mudanças de hábitos na criança precisam ser muito bem analisadas. Como, por exemplo, você citaria um caso desse? Vamos falar da criança que já está no grau de escolaridade. Quando nós mudamos esta criança de escola, motivado por uma necessidade social, vai ocorrer um trauma na criança. Por quê? Porque todo aquele vínculo que a criança tinha na escola vai ser rompido para passar a ter um outro vínculo no outro ambiente que ela vai estudar. Eu falo isso, por exemplo, com a minha neta. Minha neta estudava em uma escola e teve necessidade de mudar de escola. Entende? E até hoje, que já faz 2 anos, ela lembra de colegas da época que estudava na escola anterior. Já faz 2 anos que ela se transferiu, ainda guarda as lembranças dos coleguinhas, das coleguinhas, porque o registro está lá na psique da criança. Se o desmame, continua a doutora Avatar, é precoce, por exemplo, além do sentimento comum de separação da mãe,
já por si só bastante doloroso, também pode produzir no ânimo da criança um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. Olha que complexo é a psique humana. Nós não podemos tomar decisões à revelia. Até podemos, mas nós devemos refletir antes, meditar antes, analisar. Será que vai dar certo? Será que eu devo? Será que eu não devo? Porque não é uma coisa, não é como se fosse trocar de roupa. Não é bem assim. Vai estar mexendo com toda uma estrutura psíquica que já está se constituindo. Algumas bases, às vezes, já se encontram até fincadas, firmes na psique humana. Então, nós precisamos ter o bom senso e a sensatez de refletir, para que não desenrole além do desmame e a separação da mãe para deixar o aleitamento, um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. Voltaremos.